mais quanto que a gente começou no semestre passado, e vamos caminhar para o encerramento, ainda que o encerramento seja composto de assuntos complicados, porque dizem respeito à vontade, ao poder e à providência de Deus, né? Como que Deus trabalha com todas as coisas, especialmente com os momentos complicados e ruins. Então nós vamos retomar hoje. Nós já começamos a tratar da vontade. Para você que tem aí a sua apostila, nós estamos na página 13. Como eu disse logo no início, hoje à noite eu trarei uma palavra específica para a igreja sobre este momento de sofrimento. Eu esqueci de pedir oração pelo Gustavo da Juliane. Gustavo é um dos nossos líderes do Ministério de Casais. Ele tem uma diverticulite e vai fazer uma cirurgia amanhã, tá? Tem preparo, o preparo começou na sexta-feira e a previsão é a retirada de um pedaço do intestino. A oração dele é que não precise colocar bolsa de colostomia. É uma cirurgia delicada, então nós vamos clamar e orar por ele. Ele vem à noite, nós vamos orar por ele hoje à noite. Então, lembre de orar aí na sua casa, e especialmente amanhã, na hora da cirurgia. Mas à noite eu quero trazer essa palavra. Tem até a ver um pouco com o nosso tema de hoje, que a gente vai relembrar aí a vontade de Deus, né? Falei também sobre os locais que nós estamos procurando para a nossa igreja. Na sexta-feira, na quinta-feira, eu levei a carta para o proprietário, então nós estamos no processo mesmo de saída. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas não é muito tempo que a gente fica aqui. Então Deus tem um local para a gente, e a gente sabe que o local é melhor que esse. A gente só não sabe onde é, né? Vai ser mais caro do que o que a gente paga aqui, mas é bom a gente ter então os desafios. Então nós vamos abraçar aí os desafios e vamos vencê-los no nome de Jesus. Todos os irmãos fiquem à vontade para olhar. Essa semana eu vou estar fora, vou estar em Campinas com a Sara. Para quem não sabe, a Sara torceu o joelho no acampamento de carnaval, pegou 7 dias de atestado, e eu vou ficar com ela tem que reapresentar amanhã. A gente vai para Campinas logo depois do culto da noite. E aí amanhã e durante a semana eu fico com ela lá. E aí vocês achem um lugar aqui para a gente, em nome de Jesus. Essa é a missão essa semana, achar um lugar. Mas o Espírito Santo vai nos orientar. Irmãos, vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Eu vou relembrar este tema que eu tratei, eu acho que há 3 domingos, não sei, ou 4, e aí nós damos continuidade aí na aplicação da vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí na apostila, na página 13, né, eu já passei essa letra A, mas fala que a vontade de Deus tem a ver com a sua natureza moral e sua soberania. Porque Deus é soberano, faz o que lhe apraz na vida dos seres humanos e no universo. Porque Ele é santo, prescreve as suas leis para que sejam cumpridas. Além destes 2 aspectos da vontade de Deus, também estudaremos sua vontade como sendo a expressão do prazer ou deleite de Deus. Bem, queridos, não tem jeito de estudar a vontade e o poder sem estudarmos a partir da ideia de soberania. Ou Deus é Deus mesmo, soberano, ou não tem sentido ter um Deus. Existem várias ideias teológicas que entendem Deus. Algumas das ideias teológicas, dos conceitos teológicos, creem num Deus
que não interfere. Ele é Deus, ele criou, mas ele não interage, ele não interfere. Não tem sentido isso. É melhor ser ateu, é melhor ser agnóstico. Porque se você crê num Deus, e esse Deus não tem poder para interferir e fazer o que ele quer, ele não tem poder soberano. É como ter um governante que não faz o que ele quer fazer, que não toma a direção, que não toma a condução do seu país, da sua cidade. Cada um faz o que bem entende. Estes conceitos existem dentro da teologia, mas não é o nosso, não é o da nossa igreja. O conceito da nossa igreja é que o nosso Deus é soberano. Então, quando eu estudo a vontade, eu estudo a vontade de alguém que é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele é Deus e tudo faz como lhe agrada. Por que existem conceitos teológicos que aceitam um Deus não soberano? Por causa da dificuldade de relacionar vontade soberana com vontades livres. Afinal de contas, hoje nós estamos aqui por quê? Porque a gente quis, a gente decidiu, cada um de vocês e eu. Eu vou hoje. O Lucão e a Degra costumam não vir domingo de manhã, né? Mas a Rosa deve ter pedido, estou deduzindo, não participei da negociação, falou, eu não vou e tal, será que seus ministros louvou lá de manhã? Então a gente aceita. Eles são livres, eram livres para dizer, não, a gente não pode, a gente não quer. Nós somos livres. Alguém aqui não escolheu a sua própria roupa? Algum marido não escolheu a sua própria roupa? Ou todo mundo escolheu a sua própria roupa? Todo mundo? Né? A gente é livre. Você foi lá, abriu o armário, e falou, eu vou com essa. Não vou com essa. Então, nesse ambiente de vontades livres, dizer que alguém é soberano é complicado, e as pessoas têm essa dificuldade. E aí elas preferem dizer, não, Deus é Deus, mas é Deus lá longe, onde Ele está, e nós aqui fazemos o que nós bem entendemos. Nós estamos na época do carnaval, o carnaval deixa isso mais claro ainda. Né? Ontem eu saí com a Tereza para fazer várias coisas e tinha bloco de rua. Várias meninas novas, algumas adolescentes com os cartazes. Agora é moda no carnaval as meninas colocarem cartazes. Não sei se vocês já viram isso. Escritas coisas assim absurdas, sabe? De oferecimento, de se entregando, uma moralidade baixa. E as mulheres exigindo aceitação e tal, e elas no carnaval aí fazendo o que elas querem. Bem, não só elas, os rapazes também, vários bêbados. Eu parei no posto para tirar dinheiro, já tinham vários meninos bêbados dirigindo. Num ambiente, numa sociedade de vontade livre, você dizer que há uma vontade soberana, às vezes é contraditório. Para se crer num ambiente de vontade livre, que há uma vontade soberana, você precisa do quê? Uma palavra de 2 letras. Fé. Se você não tiver fé, você não encaixa a vontade soberana. Por isso que a gente leu Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que transforma a minha mente é a fé. A palavra transformai-vos é a palavra metanoia, que significa conversão. Eu preciso ter uma mente convertida, transformada. Se eu não tiver uma mente
transformada, eu olho para a circunstância e me deixo conduzir pela circunstância. Então o versículo diz assim: não vos conformeis com este século, não vos amoldeis às paixões deste mundo, não olhem como o mundo olha. Se você olhar como o mundo olha, você não vai enxergar uma vontade soberana. E se você não enxergar uma vontade soberana, você vai perder o que Deus quer fazer e está fazendo. É basicamente isso que eu vou falar hoje, aplicando a nossa igreja, à noite. Aqui é a teologia disso. Vontade soberana é: Deus está agindo neste mundo de vontades livres. Sempre e em todos os lugares. Quando eu enxergo isso pela fé, a minha mente foi transformada, eu experimento o quê? A boa, agradável. Ô, gente, isso aqui é só estou lembrando. Eu dei essa aula aqui há uns domingos atrás. Então só estou rememorando. Agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, porque a vontade de Deus, ela está presente em tudo que acontece. Tudo. Eu sou uma pessoa livre que tem um Deus soberano. Esse Deus soberano age em todas as coisas. Nós já estudamos aqui. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele é espírito, Ele está em todos os lugares, Ele é pessoal. Isso tudo a gente já estudou nessa apostila aí. Ele me acompanha. Alguns de nós estamos sem esposa. Marcelo está sem esposa, eu também estou. A Teresa ficou com a Sara e o Mateus estão lá arrumando as coisas para viajar hoje e tal. O Senhor está comigo e está com ela lá. Esse é o nosso Deus soberano. Então Ele está em tudo. Tudo o que acontece aqui, tudo, excetuando uma coisa, no conceito de um Deus soberano, é bom. Tudo mesmo. Só uma coisa que não é bom, intrinsecamente. Quando a gente fala de boa, nós estamos falando da essência das coisas. Da natureza das coisas. Então, a coisa em si que acontece, qualquer que seja ela, é boa. Não é ruim. Qual é a única coisa ruim que existe? Pecado. O pecado é essencialmente ruim, porque contraria a vontade soberana. Tirou o pecado, o resto é bom. Por isso que a gente lê na Bíblia o quê? Em tudo dai graças. Como é que você vai dar graça por uma coisa se você acha que ela não é boa? Não vai dar graças. Você vai murmurar. Você vai reclamar. Você vai querer ficar livre daqui. Eu não quero esse negócio. Sai fora. Vai bater 3 vezes na madeira. Por quê? Porque você não acha que aquilo é bom. Mas quando a sua mente é transformada, você enxerga que Deus está presente em todas as coisas. Todas. Não interessa se aquela coisa é boa para mim, no meu relacionamento, ou é ruim para mim. A coisa em si, não tendo pecado, é boa. Essa é a ideia. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, a tradução da NVI é boa, para que vocês experimentem e comprovem a boa vontade de Deus. Quer dizer, está lá fora. É bom. Alguma pergunta, algum comentário?
Oi. Tá lá. Fala no microfone para o pessoal ouvir lá. Então, eu estou falando o seguinte, que Deus está lá no carnaval, naquele movimento lá. Então, a gente age conforme aquilo que acha que é bom para a gente ou não, é isso? Se é certo ou errado. Veja bem, Deus está onde há pecado. O pecado não impede a presença de Deus. Então, ele sempre está em qualquer lugar. O pecado, irmãos, não afeta nada em Deus. Nada. Então, ele estar num ambiente onde há pecado, para Deus não faz a menor diferença, porque ele não é contaminado pelo pecado. Para nós, também não faz diferença, porque na realidade nós não participamos disso. Mas eu preciso ser justo. Não quer dizer que todo mundo que está no ambiente de carnaval está em pecado. O carnaval em si mesmo não é necessariamente pecado. Eu até escrevi sobre o carnaval na época lá do carnaval. Por quê? Porque não é o samba que é pecado, não é a alegria que é pecaminosa. O carnaval, ele gera a possibilidade de pecado porque as coisas são potencializadas. A bebida é potencializada, o sexo, a nudez, a sedução, o desejo. Então, ali há pecado para muitas pessoas, mas não quer dizer, tá, que todo mundo que está lá está pecando. Tem gente que vai para lá para divertir, gosta. Na cabeça da pessoa é a única hora que ela pode divertir sem limites. E isso necessariamente não é pecado. Nós relacionamos com isso por opção. A gente sabe que ali é uma potencialidade de pecado. Então a gente se afasta disso. Mas nem mesmo o carnaval em si é pecaminoso. Não há um pecado em uma coisa, a não ser que transgrida uma lei moral. Então vamos dar um exemplo. Desfile de escola de samba. Lá da Marquês Sapucaí, ou da Avenida não sei qual de São Paulo. A maior parte das pessoas que estão desfilando lá, se a letra não é diabólica, sei lá o quê, não há um pecado naquilo, entrar na avenida e vestir uma fantasia e passar 1 hora e quando, sei lá quanto que dura um desfile. Não há pecado naquilo, né? Na realidade, eu nunca vi um desfile inteiro, já vi uns flash também e tal. Mas a maior parte das pessoas não está vestida com sensualidade, né? Parece que é o menor número. E nem sei o quanto de gente que se embriaga ali. Então, não há pecado nas coisas e nas circunstâncias. O pecado é uma transgressão moral. Depende de uma vontade livre para ter pecado. Então, uma programação não é pecaminosa em si mesma, a não ser que as pessoas transformem em pecado aquilo que está sendo feito lá. Como nós buscamos a santidade, temos a mente transformada, a gente, irmãos, é igual Deus. A gente pode ir em qualquer lugar que o pecado não nos afeta. Se a gente tem a mente transformada. Se não tem, você não pode ir. Né? Eu falei no acampamento de carnaval, a maior parte das pessoas eram jovens e adolescentes. Então eu falei, para um jovem, um menino, né, um adolescente macho, se ele não tiver a mente transformada, ele não pode ir na praia. Porque tem muito mais nudez e sensualidade numa praia do que num local de carnaval. Né? Porque hoje, os biquínis das mulheres, não tem mais biquíni, é coisa de fechar biquíni. Eu acho que vai chegar o dia, vou falar com as irmãs aqui, que para a irmã comprar um biquíni que não seja fio dental, vai ter que encomendar. Eu queria um biquíni que não é fio dental, só encomenda, porque não tem pano mais. O normal hoje, eu não estou brincando, o normal hoje dos biquínis das mulheres no Brasil é o tal do fio dental, é o normal. Bem, e o jovem crente que está explodindo em hormônio
e é tarado. Graças a Deus, ainda ele é tarado por mulher. Então a gente tem até que agradecer isso, né? Por quê? Porque ele ainda gosta de mulher, né? Eu recebi uns vídeos da Bahia, desses vídeos do Bolsonaro maluco aí, que eu fiquei escandalizado, né? Uns homens saradíssimos, mas assim, irmãos, centenas se beijando, jovens. Eu falei, meu Deus, que Bahia é essa? Coisa maluca. Então eu falei com os meninos, falei, ó, graças a Deus vocês gostam de mulher, tem que gostar de mulher mesmo. Se ele não tiver a mente transformada, como é que ele vai na praia? E vai ser santo ali? Até falei com eles, olha, vai ter, todo mundo ter que entrar para a igreja Deus é Amor. Porque na igreja Deus é Amor, vocês conhecem o manual da igreja Deus é Amor? O manual da igreja Deus é Amor, né? Eu tenho o manual, então eu posso falar. Não pode ir na praia. Não pode. O membro da igreja de Deus é Amor, ele é proibido de ir à praia. Exatamente por quê? Para ele não cair nessa tentação. Tem lá assim, se o membro da igreja de Deus é Amor for na praia e olhar para a praia, ele toma uma disciplina de 6 meses. Se ele pisar na areia, de 8 meses. O que está fazendo com a pessoa? Não está deixando a mente dela ser transformada. A santidade é a regra. E não a mente. Aí essa pessoa não pode ir em qualquer lugar, como Deus, que é onipresente e vai em qualquer lugar. Então não é o pecado que contamina o Senhor. Não pode ser o pecado que nos contamina. Porque, irmãos, nós estamos rodeados de pecado em todo lugar. Qual lugar que não tem um médico ou uma médica que quer seduzir? Uma cliente? Todo lugar tem. Em todo lugar tem alguém oferecendo uma propina, querendo enganar, querendo que você minta, contando uma piada suja. Então a minha santidade não depende do ambiente. A minha santidade depende da minha transformação. Eu fui transformado. Quando eu sou transformado, Benê, eu então enxergo que, tirando o pecado, tudo é bom. Bem, coisa boa, aí entra no conceito de agradável. É fácil enxergar o bom. Mas coisa ruim é difícil. Por isso que Paulo, irmãos, esse menino, o apóstolo Paulo, é muito inteligente. Ele não escreve aleatoriamente. Então ele resolveu colocar 3 palavras aqui, ó, nessa pérola que é Romanos 12, 2. Então você tem a mente transformada, você experimenta a boa e a agradável. Agradável tem a ver com a forma como a gente percebe. Então, como que a gente percebe? Como que a gente reage? Como que a gente é tocado pelas circunstâncias? Então, algumas das circunstâncias boas, essencialmente boas, nós percebemos sofrendo. Outras das circunstâncias boas, nós percebemos nos alegrando. Mas não interessa se a gente percebe sofrendo ou alegrando. Quando eu tenho a mente transformada, eu falo, isso é agradável. Eu sei que o Senhor permitiu, trabalhou, e eu posso sentir paz, prazer. Mateus 16, 33. Olha lá. Vê se é Mateus 16, 33. Não? Tem não? É aquele que fala assim. Hã? Deixa eu achar então. Então, se eu já errei, agora tem que achar, né?
João 16:33. Não era o Mateus. Lê aí. Forte. Qualquer um pode ler, gente. Olha, Paulo está reescrevendo Romanos 12 com base em João 16:33. Estas coisas eu vos escrevi para que vocês tenham paz, agradável. No mundo vocês vão passar por aflições. E como é que vocês vão passar por aflições? Animados. Vamos mudar bom ânimo para animados. O que é uma pessoa animada? Ah, não quero mais. Eu não consigo, né? Estou rindo, não vai dar. Né? Pessoa animada é agradável. Bom ânimo é isso. Estou animado, estou cheio de alma, estou disposto. Onde? No meio da aflição. Quando eu enxergo isso, não interessa se eu sofro ou se eu me alegro. Eu percebo Deus. Paz e animado. Obviamente eu choro quando é ruim. Ninguém, né, se a pessoa tiver um problema meio de cabeça, tem que ir lá na psicóloga. Por quê? Porque ela não consegue, ela tem dupla personalidade, ela não consegue discernir o que é ruim, mesmo sabendo que faz parte da vontade boa de Deus. Mas ela consegue transformar isso numa coisa boa. Por isso, irmãos, que os versículos bíblicos, para o mundo, eles são confusos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses conceitos são nossos, são dos cristãos, então nós precisamos ser cristãos e viver esse evangelho pela vontade. Essa é a vontade do Senhor. Isso é fé. É você estar no meio do problema e estar animado. Saber sofrer. É importante saber sofrer, não é, Thaís? Thaís é psicóloga, para quem não sabe. Importante saber sofrer. Sofrer bem. Quem veio aí no dia 8, no negócio das mulheres aí? Alguma de vocês veio? Não? À noite eu vou ter que desfazer um ensino que foi feito, já vou desfazer de uma vez. Mas à noite eu vou desfazer de novo, né? Então, foi ensinado que as pessoas precisam decretar, quando há alguma coisa ruim, que aquilo vai passar. Então eu decreto, eu profetizo. Isso está errado, isso não tem base bíblica. Ninguém pode decretar que uma coisa ruim vai acabar. Porque a gente não tem esse poder. A gente tem vontade livre. A gente não tem vontade soberana. A não ser que você tenha uma revelação de Deus. Então, se o Marcelo teve uma revelação de Deus, que uma enfermidade vai ser curada, que uma pessoa não vai morrer, que a gente não vai sair daqui, que a gente vai ganhar isso aqui. Então, foi uma revelação, foi uma profecia. Deus falou com ele e ele tem consciência e convicção. Ele tem fé, aí ele pode decretar. E ele decretando, o que a gente tem que fazer? Provar se é verdade. Nós vamos te provar. A gente pode duvidar. Quando a Bíblia manda provar o profeta, ela está dizendo, você pode duvidar do profeta. Você pode pôr o profeta à prova. Você vai ver se a vida dele é coerente, se ele está andando com Deus mesmo,
se as profecias que ele fez deram certo, e ainda nós vamos esperar cumprir para dizer assim, é de Deus mesmo. Isso tudo está escrito na Bíblia. Agora, se não tem revelação, se não tem profecia, e é um sofrimento, a gente tem que saber sofrer. Porque quando eu decreto que uma coisa ruim não vai continuar, eu estou sublimando isso. É tipo assim, isso não vai fazer parte da minha vida. Às vezes vai, irmãos. Às vezes o sofrimento vai durar a vida inteira. Né? Eu oro por duas crianças que têm paralisia cerebral. Eu não sei quem de vocês já conviveu com uma criança que tem paralisia cerebral. Normalmente a criança que tem paralisia cerebral é extremamente alegre. Não sei o quanto que afeta o cérebro da criança, mas ela é alegre. Ela se contenta com pouquíssimas coisas. Então, ficar em pé para a criança é uma vitória e ela ri um tempão, o que para nós é uma bobagem, mas para ela não. Agora, imagina o sofrimento de uma mãe, de um pai, que tem um filho com paralisia cerebral e que não tem cura. E quer que o filho morra? Não, ela ama o filho com paralisia e vai viver com paralisia e vai amar, vai se dedicar. É aquele vídeo lá do pai atleta, lembra lá? Que correu o triatlo com o filho e o menino todo feliz da vida. O que é isso? Isso é saber sofrer. Então, saber sofrer é uma bênção. Quem sabe sofrer enxergou a boa vontade de Deus e percebeu agradavelmente. Em vez de murmurar, encontrou paz e está animado. É com isso que eu vou viver? Então vamos embora. Estou dentro. Transformo aquilo em graça. Transformo aquilo em bênção. Então, quando eu tenho a mente renovada, eu enxergo que a coisa em si não é ruim, eu percebo agradavelmente, e o texto de Paulo é tão fantástico que diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. A palavra perfeita, eu vou destacar no grego, é a palavra teleion, que significa objetivo. A vontade perfeita tem propósito. Ela é completa. Deus está agindo naquilo. Irmãos, eu não sou contra a cura, pelo contrário. Eu creio na cura, creio no poder sobrenatural, estou buscando um avivamento, creio que o Espírito Santo vai enviar um avivamento, e para algum ou alguns de nós, da nossa igreja, no tempo certo, Ele vai dar o dom da cura. E as pessoas, não todas, obviamente, poderão encontrar cura na igreja cristã da Zona Sul, segundo a vontade de Deus. É essa que Ele fala, eu quero curar esse. Não, isso eu não quero curar. Ele cura quem Ele quer. Eu creio nisso. Tá? Eu creio na cura sobrenatural. Mas uma cura sobrenatural é um milagre. E milagre não é comum. Milagre, até para quem tem o dom da cura, não pode ser comum. Senão não é milagre mais. É engraçado que na palavra de Deus, ele diz assim, o Espírito Santo dá dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom da fé, dom de operação de milagres e dom da cura. Você consegue pensar, Lucão, no dom de operação de milagres diferente do dom da cura? Porque na nossa cabeça, de igreja institucionalizada, sem a condução do Espírito Santo, que é o que a gente tem isso, né? Eu também não sei pensar, né? Eu só sei idealizar,
mas assim, não é alguma coisa da minha convivência. Porque eu não conheci na minha vida cristã lugar nenhum assim. Por isso que eu busco isso. Na Bíblia tem o dom de operação de milagres é um, e o dom da cura é outro. Então existem milagres que não são cura física de enfermidade. E o Espírito Santo é tão detalhista que fala assim, eu vou dar para Sara o dom de operação de milagres. Na igreja, então quando a gente precisar de um milagre diferente de cura, a gente vai na Sara. Quando precisar de dom de cura, vai no Benê. Essa é a igreja de Atos, que é a igreja, na minha visão, de um avivamento. Para isso, o Senhor tem que lapidar a igreja. Vamos cortar. Corta aqui, corta ali, prepara. Mas não tem jeito se não tiver a mente convertida. Se não souber primeiro enxergar o propósito em tudo. E isso, irmãos, não é determinismo, tá? Não é determinismo. É consciência, é diferente. Eu tenho consciência de que Deus age, eu tenho consciência de que Deus prepara, eu tenho consciência de que Deus está presente. Deixa eu dar o meu testemunho. Lá no dia que o pastor foi operar na quinta-feira, ele entrou na sala de cirurgia às 11h20. Às 11h15 eu entrei na sala de cirurgia. Não, a 1h. É 1h20. Não é 11, é 1h. Então, nós entramos na mesma hora. É muita precisão. Ele foi para a sala de cirurgia lá do HC, eu fui aqui do São Lucas. Eu não planejei isso, mas o Senhor planejou. Ele sabia que na hora que o pastor estivesse lá, o Samuel tinha que estar também. Era um propósito dele para mim. E eu entendi o propósito, Samuel. O que eu passei aquele tempo todo lá? Eu passei orando, intercedendo pelo pastor, Samuel. Não faz parte dos meus dons, irmãos. Eu não vou chamar isso de falha. Eu acho que é falha, mas eu não vou chamar de falha, né? Eu não tenho muito dom de misericórdia. Existe uma diferença entre o dom de misericórdia e o dom do socorro. São dois dons diferentes. O dom do socorro é uma capacitação do Espírito Santo para socorrer os outros. O dom da misericórdia é uma capacitação do Espírito Santo para sofrer com os outros. Sentir a dor do... Eu não tenho esse dom. Eu nem sei se eu peço esse dom. Eu acho que eu não peço. Não faz parte da minha escala de dons que eu peço. Então, como eu não peço, o Senhor faz isso comigo. O de socorro eu tenho, eu paro o que for, me liga, eu paro, eu ajoelho, eu oro, eu vou atrás. É por isso que eu gosto de trabalhar com morador de rua, quero trabalhar com o interno da Fundação Casa, faz parte do meu dom. Eu tenho esse dom. Não tenho de misericórdia. Naquela quinta-feira o Senhor me colocou na sala de cirurgia, sentindo o que o pastor está sentindo. E o que eu podia fazer para ajudar? Nada, a não ser orar. Sentir e orar. Isso é misericórdia. O que o Senhor está ensinando de forma perfeita para mim esse aqui você tem, esse aqui você não tem. Você precisa melhorar nisso aqui. Você precisa sentir a dor do outro. Você precisa se envolver de forma que lá no seu coração doa também. Eu entendi esse propósito e eu fiquei orando. O médico falou comigo assim. Falou assim, não dói nada. Você vai tomar uma anestesia e depois você não sente mais nada. Quando acabou o meu procedimento, eu falei, doutor, o senhor já fez cateterismo? Ele falou, nunca fiz. Então não fala que não dói. Você não fala. Porque o senhor não fez, o senhor não sabe. Porque dói e muito, não foi pouco. Não quero desanimar ninguém, tá? Se você tiver que fazer cateter, não desanima por causa disso. Mas o negócio é horrível.
e aconteceu um problema. Olha só, irmãos, o que é vontade perfeita? Eu estou lá, eu não sei se alguém já entrou nesse tipo de sala de cirurgia, é um negócio fantástico, pelo menos aqui nesse hospital é fantástico. Você fica na maca e do seu lado deitado tem uma televisão de 50 polegadas. E tudo que o cara está olhando, ele está olhando a televisão. Então, as suas artérias, sabe, o coração, fica ali do seu lado. E você vendo também. É um negócio assim, é fantástico. É negócio de filme de Jornada nas Estrelas. Né? Quer dizer, eu acho que vocês, médicos, devem olhar a medicina hoje, devem assim. Eu, pelo menos, fiquei fascinado com aquilo. E ele falou comigo, vai durar 20 minutos. O meu procedimento durou 50. E a gente estava lá fazendo, e aí ele começou a injeta isso, injeta aquilo. Eu vi que o negócio não estava bom. Eu percebi. E cada vez que eu percebia, o que eu fazia? Eu orava pelo pastor Leonel. Então eu fiquei 50 minutos orando. E o meu durou 50 minutos, porque de repente, no meio, a televisão apagou. Puf! Ficou preta. Ficou completamente preta. Aí a enfermeira, tinha um médico e 2 enfermeiras, ou atendentes, sei lá o quê. A enfermeira falou assim, nossa, é duro isso, irmãos, é duro. Tem que preparar melhor, para os auxiliares, entendeu? Nossa, eu falei, meu Deus, pronto. Aí, irmãos, eles ficaram um silêncio sepulcral dentro da sala. Um silêncio, médico, as mulheres. E eu calado também. E o negócio doendo. Eu acho que doeu porque o tal da anestesia passou do tempo. É isso que eu acho. Então comecei a sentir. Aí ele injetava, eu vi entrando o líquido, e eu sentia tudo. Aí depois de uns 5 minutos, eu perguntei, doutor, isso é normal? Né, a televisão ficar preta? Ele falou, não é normal, mas daqui a pouco volta, pode ficar calmo. Não, eu estou calmo, eu estou orando aqui. Falei com ele, estou orando por outro amigo meu. Irmãos, isso é vontade boa, agradável e perfeita. Tem um propósito. Qual é o propósito do Samuel estar lá na sala, fazendo cateterismo a 1h20? Descobrir a misericórdia que ele não tem. Esse é o propósito para mim. De quebra, eu descubro que eu tenho uma artéria entupida, que eu preciso tratar, entendeu? Ainda tem uns benefícios. Mas existe algo melhor, maior. Quando eu tenho a mente transformada e estou sensível pela fé, eu sei que Deus está agindo. Só quem anda com Deus vai entender o quê? A vontade soberana. Se a pessoa não consegue entender, aí ela precisa de alguém para ajudá-la. Precisa de um irmão, uma irmã, que tenha o discernimento para mostrar. Mas se ela anda e tem fé, ela sempre vai descobrir a boa, perfeita e agradável. Isso é vontade de Deus. Irmãos, em qualquer coisa, no dia a dia, você já deve ter experimentado várias vezes. Uma coisa que você queria que acontecesse, não aconteceu. Aí você fala, não, depois, graças a Deus que não aconteceu. Mas antes você queria que acontecesse. Quanto mais eu andar com Deus, mais eu entendo a vontade soberana de Deus. Alguma pergunta? Então vamos ler na apostila. Aí a gente acaba esse capítulo. Você tem aí, Daniel, apostila? Tem? Então lê para a gente. Letra B. Aplicação da vontade de Deus. Página 13. Talvez a maior dúvida que invade a vida de um crente é descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida. Todos nós, em um momento ou outro de nossas vidas, desejamos descobrir o que devemos fazer que esteja exatamente de acordo com a vontade de Deus. Mas esta não é uma tarefa fácil. Nem sempre saberemos qual é a vontade de Deus em determinada escolha que precisamos fazer.
com a clareza de quem está ouvindo a voz do Espírito Santo dentro de si. Isso. Se não estiver andando com o Espírito Santo. Nesses momentos, A maior parte de nós nem sempre anda com o Espírito Santo. Por isso que eu escrevi essa linha aí, tá? Continua. nesses momentos, é fundamental confiarmos no Senhor e aguardarmos a confirmação de que a vontade dele foi feita. Algumas vezes essa confirmação só acontece após os eventos terem se sucedido. Quer dizer, só depois que você... agora eu entendi. Ali no meu caso, eu discerni na hora, porque as constatações eram factíveis, era um fato, eu vi a hora, eu sabia. Mas às vezes a gente não sabe, então a gente tem que esperar mesmo. Mas a fé operosa jamais deixou de confiar e obedecer ao Senhor. Siga os passos abaixo, pois eles vão ajudá-lo a desenvolver sua vida no centro da vontade de Deus. Procure conhecer a vontade do Senhor. Colossenses 1, 9 a 10. A vontade de Deus aqui se relaciona aos preceitos de Deus. E conhecer sua vontade significa viver de forma que ele se agrada de você. Isso. Colossenses 1, 9 e 10 diz assim, ó: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, quando ele fala assim, pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, vontade de Deus nesse texto é isso aqui, ó. Quanto mais você sabe isso aqui, fica mais fácil discernir a vontade para a sua vida. Por quê? Porque você tem os preceitos. E eles te dão firmeza. Está dentro do seu coração. 2 Coríntios 12, Paulo fala assim: porque sinto prazer nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, isso é Bíblia. É Bíblia da melhor qualidade. Quando eu tenho isso firmado, eu passo pela dificuldade fortalecido. Eu não sou abalado, eu não preciso de uma declaração. Não, ó, isso vai passar. Se passar, glória a Deus. Se não passar, glória a Deus. Não sendo pecado, como eu já disse, eu estou firme. O preceito faz isso com a minha vida. Então, se eu quiser saber a vontade de Deus para a minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é Bíblia. Sabe o que eu estou descobrindo, irmãos? Entristecido. Nos nossos dias, cada vez menos os cristãos estão lendo a Bíblia. Por quê? Se essa é a época que mais se tem Bíblia à disposição. Sabe por quê? Muita concorrência. Tem muita concorrência. Tem muita opção, muitas coisas, muita sedução. Tem muita árvore do conhecimento do bem e do mal à nossa disposição. Nós estamos hoje super atarefados. Super. Quantos anos esqueci. Laura, quantos anos a Laura tem? 9 anos. Quantos anos a Esther tem? 7. Quantos anos a Alice tem? 2. As nossas crianças estão super atarefadas. Sabia? E sabe quem está dando um monte de tarefa para as nossas crianças? Os pais. Um monte de tarefa. E as crianças têm o mesmo acesso que a gente tem. Quantas crianças no restaurante de 2 anos, 3 anos estão com tablet e celular na mão?
Quantas Amanda tem? 4. Vocês vão ensaiar aqui. O que vocês põem na mão da Amanda? Não é um tablet, um celular? Não é o acesso que ela tem? A concorrência vai ficar cada vez mais desleal. Já é desleal hoje. E vai ficar cada vez pior. Por isso que a gente tem que firmar o amor e insistir com os nossos filhos com a palavra. Porque nós mesmos vamos deixando de ler a palavra. Estou falando mentira? Nós mesmos vamos deixando. A gente tem tanta coisa à disposição, tanta coisa, que a gente para de ler a palavra. Irmãos, uma das piores coisas que aconteceu na vida do cidadão normal chama-se TV a cabo. TV por assinatura. São 300 canais. Imagina você ficar passando, só para passar o canal já gasta meia hora. Não é para assistir, é para ver o que está passando. Isso chama sedução. O avanço é uma bênção. Mas se você não é disciplinado, a bênção se torna uma maldição. Sem vai no Netflix. Aí no Netflix, pronto, aí você tem... Ninguém precisa ir na locadora mais. Porque na locadora, quem ia na locadora e pegava 20 filmes? Né? Você pegava para o fim de semana uns 4. Lembra uns negócios desse? Ah, vamos ver filme no final de semana, ia lá na sexta-feira pegar 4 filmes. Não, já acabou a locadora, já é Elvis. Não tem mais. O que tem aí é Heróis da Resistência. Né? Então, você abre lá, você tem 300 filmes. Ah, aí você fala assim, eu acho que eu vou desligar e vou ler a Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser buscada. Na época que mais a gente tem acesso, menos o povo está lendo. Sem conhecer a vontade, você não vai saber a vontade. 2. Esforce-se por descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus, desse aspecto, se relaciona com os acontecimentos pessoais de nosso dia a dia ou de nossa comunidade. As respostas às perguntas abaixo ajudarão você a descobrir a vontade de Deus. Isso. Então, os dois chamam a vontade de Deus. Só que um é preceito, o outro é ação. É do dia a dia. É isso, ó, eu sei por que eu estou aqui nessa hora. Eu sei que o Senhor está me conduzindo para eu estar aqui nessa hora. Quais são as perguntas? Letra A. Estou em intimidade com Deus a fim de descobrir o que Ele quer de mim? Vamos ler lá, abra lá. Salmo 25, 12 e 14. Salmo 25, 12 e 14. Quem achou pode ler. Salmo 25, 12 e 14. Isso, então eu pergunto, estou em intimidade? Porque se eu tiver intimidade, ele fala comigo. Ele fala aqui no meu ouvido, fala, Nelson, eu não quero que você faça isso. Nelson, faz isso. Vai para o sítio, não vai para o sítio. O Senhor dirige cada passo. Quem tem intimidade, quem busca. Na realidade, irmãos, avivamento não é nada mais, nada menos do que ter intimidade todo dia, toda hora. É isso que é o avivamento. Você sabe o que o Senhor quer de você. É isso que o Senhor quer. Nem precisa de dom. O dom é um extra. O avivamento é isso. Lá em Atos, Sarinha aqui falou comigo essa semana. Ela estava lendo essa semana, que ela ficou de cama, né, a maior parte do tempo. Então ela falou assim, pai, eu tive uma visão de Atos nova. Falei, então me conta. Ela falou assim, sabe, lá em Atos fala assim, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, não sei o quê, no partir do pão e nas orações. E aí está escrito assim: dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aí ela falou assim: eu achava que esse versículo, dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos, é porque eles iam lá para o templo, aí o povo ia lá no templo e tinha lá uma salvação do povo. Ela falou: sempre eu pensei assim, mas eu estava lendo agora que eu estou de cama, não é assim. Dia a dia significa o seguinte: aonde que você está todo dia, Lucão? Na van. Aonde que o doutor Nelson está todo dia? No plantão. Aonde que o Tiago está quinta, sexta, sábado, né, principalmente? Fazendo foto. Então, dia a dia, aonde eu estou, eu sou luz. Aí o meu vizinho fala: o que é isso que você tem? Para você ter salvação dia a dia, irmãos, tem que ser através das nossas vidas espalhadas. Não é dos cultos avivados, emperequetados. Não. É dia a dia. Onde você vai, você vive. Onde você vai, você vive. Você tem o quê? Discernimento. O Espírito Santo fala com você. E a pessoa que não tem isso, fala: cara, o que é isso? Como é que você tem essa visão de Deus? Como é que exala Deus de você? Eu achei fantástica essa palavra da Sarinha. Achei tão esclarecedor. E é isso mesmo. É do dia a dia, não é do culto. É da vida. Então estou em intimidade. Segunda pergunta: o que eu quero fazer está de acordo com a palavra de Deus? Salmo 19:14. Quem não sabe de cor, pode ler lá. Alto, pode ler alto. Está de acordo com o que Deus quer? É agradável a Ele? Se for, eu vou fazer a vontade do Senhor e vou descobrir. O Salmo 119, 105, nós decoramos quando éramos crianças. Vocês lembram dele? Quem lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz. Inclusive, Thaís, eu quero reunir de novo com as líderes para saber se as nossas crianças estão sendo desafiadas a trazer e ler a Bíblia e a decorar nas classes. Aí você vê lá, porque elas têm que fazer isso. Eu decorei esse versículo quando eu era criança e nunca mais eu esqueci. Olha que coisa fantástica. Nunca mais eu esqueci. Quem decorou quando criança sabe disso. Então, na nossa classe aqui, todo domingo, tem que trazer Bíblia de papel, tá? Precisa falar com os pais de papel, ler a Bíblia de papel e decorar. Então, vê lá depois com a Henriette, Maureen e tal, porque tem que fazer isso. Eu descobri isso. Eu comecei o discipulado da filha do Murilo. Ela vai batizar igual a Larissa batizou. Como é que chama mesmo? Isabela. E aí eu peguei, falei: Isabela, vai buscar a sua Bíblia. Aí ela foi buscar a Bíblia dela e nós fomos abrir a Bíblia. E ela não sabia abrir a Bíblia. Entendeu? Falei: opa, deixa eu falar com as nossas líderes. As crianças têm que abrir, aprender aqui na escola dominical. Tá bom? Letra C. O que eu quero fazer edifica a minha vida. 1 Coríntios 10, 23. Vocês também sabem esse de cor, mas se não sabe, pode abrir lá. 1 Coríntios 10, 23. E deixa aberto lá. Pode ler quem achou. Pronto. Então, se não edifica, não faz. Não é vontade de Deus.
Ah, mas é pecado? Não. Não é pecado. É lícito. Mas não edifica. Vai fazer para quê? Letra D. O que eu quero fazer edifica e ajuda as pessoas que se relacionam comigo. Olha aí, Lucão, ainda em 1 Coríntios 10, versículo 24, 32 e 33. Ninguém busca o seu, mas busca o interesse do outro. 32 e 33. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de todos, para que sejam salvos. Então, tem que edificar a mim e tem que edificar o meu próximo. Se não edificar a mim e não edificar o meu próximo, eu não faço. Aqui na nossa igreja nós já temos maturidade, graças a Deus, a gente sabe que a bebida alcoólica não é pecado. Em alguns lugares, em algumas igrejas é pecado. Né? Então eu tomo lá o meu vinho, compro vinho, alguém me dá vinho, a gente daqui da igreja me dá vinho de presente. Eles me dão até cerveja, você acredita nisso? Olha só, esse povo não é fácil. Né? O pecado é quando você se embriaga. Agora, eu não bebo bebida alcoólica com todo mundo. Eu posso receber os irmãos que estão aqui na minha casa e às vezes eu abro um vinho. Mas se eu receber os adolescentes e alguns dos jovens, eu nunca vou abrir um vinho. Nunca. Porque não vai edificar quem não tem essa maturidade. Dependendo com o pastor amigo meu que eu sair, eu nunca vou pedir uma cerveja. Então, eu tenho que discernir o que me edifica e eu tenho que discernir o que edifica o meu próximo. Se você está vendo televisão e está passando um filme que a cena não é boa para sua filha, você desliga e não assiste. Porque não edifica. Então você não pode entrar e deixar dentro da sua casa. É isso que diz esse texto. Eu penso no outro, não só na minha vontade. Letra E. Estamos acabando essa parte. Estou disposto, página 14, a esperar para que a vontade de Deus se esclareça. Ah, eu não estou entendendo a vontade de Deus. Estou disposto a esperar. Salmo 37, 5 e 7. Os 5 vocês sabem de cor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o melhor ele fará. E o 7? Descansa no Senhor e espera nele. Então tem coisa que eu tenho que descansar. Ah, eu não estou entendendo. Descansa. Nem todas as coisas se resolvem na mesma hora. Irmãos, o Senhor Jesus entrou no Getsêmani um dia antes de ser morto na cruz. Um dia. E o que ele pediu para o Pai? Passa de mim este cálice. O Senhor foi trabalhando com Jesus. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Mas claro, sabe quando é que ficou? No Getsêmani. O Senhor precisou mandar 2 anjos. E naquela madrugada abençoada ficou 100% claro. Eu não sei o que Deus mostrou para Jesus naquela quinta-feira de madrugada. Mas o que ele mostrou completou a certeza de Jesus. Ele sai do Getsêmani e fala, até fiquei arrepiado. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele foi aprendendo, entendendo. Senhor, se possível, era uma briga. Você já brigou com Deus? Pode brigar, não tem problema não. Mas ele tinha todos esses passos. E ele confiava no Senhor. Aí o Senhor, naquela quinta-feira, o Senhor mandou os anjos, falou, deixa eu te mostrar uma coisa que você não viu ainda, ó. Aí falou, entendi. Pronto, estou dentro. Corpo e alma, espírito. Letra F.
Existe o perigo de tornar-me escravo do que eu quero fazer? 1 Coríntios 6,12. 6,12. Olha que bênção. Se o que você faz te domina, você não vai discernir a vontade de Deus. E para encerrar, o que eu quero fazer trará glória ao nome do Senhor. A gente já leu, mas vamos ler de novo. 10:31. Assim quer vocês... a gente não leu, a gente leu 32. Assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, quem cumpre esses passos, sempre vai entender a vontade de Deus. Pode não ficar clara naquela hora, mas vai entender. E sempre vai ter paz, porque vai descobrir que a vontade é boa, agradável e perfeita. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. A gente retoma domingo que vem neste poder soberano. E o poder é maravilhoso, porque o poder nos mostra o que Deus faz. É a vontade em ação. Produzindo, frutificando, atuando. Que Deus abençoe vocês e dê um domingo santo, animado, alegre, disposto e fortalecedor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo. Eu amo estudar a Tua palavra. Amo estudar. Eu sou suspeito para falar, mas eu fico animadíssimo. Porque a Tua palavra é perfeita demais. O meu objetivo primeiro é fortalecer os meus irmãos, alegrá-los, animá-los, solidificá-los. Mas o Senhor é tão bom que me dá tanta convicção, tanta fortaleza. E eu te agradeço pela tua bondade para comigo. Obrigado, Senhor. Eu não mereço tanta bondade e graça do Senhor. Quero dar a honra, a glória ao teu nome. Te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem conosco, individual, familiar e também como igreja. Obrigado. O Senhor tem planos que nós não conhecemos. E eu estou cada vez mais ansioso para que os teus planos se cumpram na total dependência e direção do Espírito Santo. Ah, Senhor, eu quero mesmo. Vem sobre nós, vem sobre nós. Dê uma boa semana a todos nós. Que possamos viver essa semana cheios da Tua vontade, entendendo cada coisa que o Senhor está fazendo. Eu que estarei em Campinas, era inesperado, não tinha planejado isso, mas o Senhor quis me levar. Falou, olha, tem um plano para você ali, eu quero descobrir isso. É novo para mim. Não é algo que faz parte do que eu deveria fazer. Mas eu quero fazer, eu sinto que o Senhor está me educando como uma mãe que precisa cuidar da sua filha, com tarefas simples de casa. Logo agora, que eu tenho tanta coisa importante, o Senhor é muito preciso. Os teus planos nunca podem ser frustrados. Que os meus irmãos entendam o Senhor na semana deles, viajando, ficando, trabalhando, operando, sei lá o que eles vão fazer, mas que eles vejam o Senhor e confiem no Senhor, vendam para o Senhor, comprem para o Senhor. E enquanto nós fazemos a tua vontade, o Senhor nos dará o lugar que o Senhor tem para a nossa igreja. O Senhor trará pessoas que precisam ser salvas entre nós. O Senhor curará as nossas famílias. E o Senhor abençoará a sociedade através de nós.
Te adoramos, te bendizemos. Abençoa o domingo de cada um dos teus filhos, o almoço, à tarde e à noite. Meu Deus, desça nessa igreja e edifica o nosso coração com a tua presença. Oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dá aquele abraço no seu irmão, dá aquele beijo, abençoa a vida dele. Deixa paz e graça sobre ele.